Bom dia, paz do Senhor, amém? Eu não sei, parece que vocês estão tudo mais bonitos, por que será, né? Parece que eu estou vendo o sorriso de vocês agora, que bênção, hein? Que bacana, a gente pôde então tirar essa abençoada da máscara, alguns ficam por uma questão de cuidado, mas a gente respeita cada um, mas que bom, né? Queridos, vocês que têm a palavra de Deus, aí, se você quiser estar abrindo comigo, vamos abrir no livro de Apocalipse, capítulo 19 e o verso 9. Livro de Apocalipse, último livro da Bíblia, quase lá no final, capítulo 19 e o verso 9. Para você que gosta de anotar o título, ainda tem lugar na mesa. Ainda tem lugar na mesa, glória a Deus. Então, passamos a ler, então, Apocalipse, capítulo 19, e apenas o verso 9. Diz assim a palavra de Deus. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Vou repetir. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. Amém. Hoje eu vou pregar um pouco diferente hoje. Entenda como você quiser. Geralmente, para quem fez teologia sabe que eu tenho o hábito de pregar um sermão textual ou às vezes expositivo. Poucas vezes eu prego um sermão temático. O que é isso? Aqui vai em cima do texto textual. O expositivo é que dá uma geral no texto, da história, do contexto. E hoje eu vou pregar um sermão temático, uma aula, um estudo, mas enfim, é uma revelação para você sobre a importância da Santa Ceia. Mas por que eu não peguei o texto da Santa Ceia? Você vai saber logo, até o final da mensagem. Amém? Então o texto, como eu falei, ainda tem lugar na mesa. Eu, buscando a Deus essa semana, eu perguntei isso. Espírito Santo, o que a tua igreja precisa aprender ainda? O que ela precisa entender? Qual a palavra que nós deveríamos ministrar? Porque eu sempre uso o pronome no plural, porque não é eu, é nós, é eu com o Espírito Santo. E ele me levou esse texto e me fez a refletir em algumas coisas que eu quero passar para vocês nessa manhã. Espero que Deus me dê graça. Bom, quando a gente fala de ceia, a gente está falando de uma aliança, de uma amizade. Para você que conhece os costumes judaicos, a ceia sempre, o judeu sempre convida para cear com ele, para estar na casa dele, aquelas pessoas a quem ele tem grande estima, aquelas pessoas a quem ele considera amigos, aquelas pessoas que ele acaba fazendo uma aliança de amizade, enfim, na família. E assim, Deus ele quer fazer alianças conosco. Então, quando nós olhamos para essa Santa Ceia e nós participamos dela, nós estamos dizendo que nós queremos estar para todo sempre com Jesus Cristo lá nos céus, amém? Ou alguém não quer? Amém, né? Então, quando se fala de ceia, se fala também de alianças. E o que é uma ceia? Se eu convidasse você para cear lá em casa, a ceia é a última refeição do dia. É a refeição na qual você termina o teu dia de uma forma e depois vai descansar. Então, quando eu falo não é o café da manhã, não é o almoço, não é o café da tarde, é a ceia. A ceia é aquela refeição que complementa as tuas energias, enfim, os teus nutrientes para o dia. E eu quero dizer que quando nós participamos da ceia, nós estamos participando de um momento importante para dar forças para chegar lá no céu, aleluia. E é por isso que ele fala de ceia. Jesus ceou na Páscoa, lá no israelita teve a ceia. Então, depois da ceia vem o descanso, depois do descanso, o sono. E por isso, a ceia tem algumas simbologias. E antes de falar dessa ceia do Cordeiro, que eu acabei de ler no texto aqui em Apocalipse, eu quero falar de algumas ceias. Por isso que nós vamos aprender sobre o que são essas ceias. A primeira ceia que eu quero falar para vocês,
não é uma ceia muito boa, mas muita gente participa. É a ceia do pecador. Me dá um exemplo, pastor, vamos lá. A Bíblia diz em Marcos capítulo 6, versos 21 assim: e chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia. Essa é a história em que o rei Herodes, no dia do seu aniversário, ele resolve dar uma ceia para os grandes, para os tribunos, para o pessoal da corte. E nessa ceia, para você que não sabe, ou quer lembrar a história, Herodes estava com um prisioneiro chamado João Batista, no seu palácio, na cadeia do palácio lá, no cárcere do palácio. E então, Herodes tinha deixado sua mulher e casado com a sua cunhada, né? Então o que aconteceu? Essa cunhada tinha uma filha, ou seja, era sobrinha de Herodes. E Herodes tinha uma grande atração física pela menina. E essa menina dança perante Herodes. E Herodes se agrada tanto daquela sensualidade da moça, da dança da menina, que ele diz para ela: pede-me o que tu quiseres, até metade do meu reino. Cuidado com os votos que você faz e as alianças que você faz com o mundo. Tem muita gente que participa dessa ceia. Ceias em que você vai lá e perde casa, perde família, você promete o que não tem e então acaba perdendo a salvação, perdendo família, perdendo empresa, perdendo dinheiro, perdendo emprego, porque se aliança ou faz ceias ou faz votos com o pecado. E isso aconteceu com Herodes, e por causa dessa ceia, por causa desse voto que ele fez, ele morre, acaba decapitando João Batista, um dos homens mais santos e justos da Bíblia. Então, quando nós participamos dessa ceia, há bebedeira, sedução, desejo promíscuo, promessas tolas, orgulho, vergonha, vingança, injustiça e morte. E no mundo espiritual acontece isso também. Começa com você participando de lugares onde não deveria estar, ou melhor, estando em lugares onde não deveria estar. E é por isso que o pecado, a ceia do pecado, ela é uma ceia atraente, te promete coisas, te promete bem-estar, mas o seu fim é amargo. Outra ceia que aconteceu, que podemos chamar de ceia do pecador, foi também em Daniel capítulo 5, onde o rei Belsazar, ele dá uma ceia para 1000 convidados, 1000 do seu reino. E ele pega os objetos consagrados a Deus, que eram do templo, que eles tinham tirado, saqueado o povo de Jerusalém, e quando ele coloca vinho, bebidas, e consagra aos deuses babilônios. Você vai ver aonde eu vou chegar depois. Link, guarda essa palavra, os deuses babilônios, né? E daí o que aconteceu? Então, essa ceia, aparece uma mão e escreve, a mão de Deus, juízo sobre o próprio rei Belsazar, porque ele não reverenciou ao Deus verdadeiro e pegou coisas consagradas a Deus e usou para o mal. Você é consagrado a Deus, eu sou consagrado a Deus, então Deus não quer pesar a mão sobre você, ter juízo. A mão de Deus é para te abençoar, é para fazer com que eu e você sejamos prósperos aqui na terra, e não para escrever uma sentença. Mas se nós repetidamente desobedecemos, e nós somos consagrados a Deus, e a gente não quer obedecer, não quer entrar nos caminhos de Deus, às vezes, assim como aquele rei Belsazar, ou assim como Herodes, que acabou dando a sua palavra e ficou triste, porque ele sabia que ele estava fazendo errado, ele não queria matar João Batista no fundo, porque ele sabia que ele estava errado, mas por causa de um voto, por causa de uma palavra, por causa de uma aliança, ele se complicou. E assim acontece quando nós nos aliançamos com o pecado. Glória a Deus. Mas eu não quero falar muito nisso nessa noite, porque eu quero falar de uma aliança melhor. E o rei Belsazar morreu naquela noite, que a mão de Deus escreveu a sentença sobre ele. Mas existe uma outra ceia muito melhor, que está no livro de Lucas, capítulo 14, 16, que diz assim, que é a ceia do Evangelho, ou eu posso chamar a ceia do amor. E disse, porém, ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Glória a Deus.
Glória a Deus. Inclusive, um tempo atrás, eu até já preguei sobre esse texto, que chama-se, eu coloquei o nome que é a parábola das desculpas. É justamente aquela ceia que um homem, ele faz, convidando a muitos, como diz aqui, a todos, se nós formos olhar pela Bíblia. Então ele convida um, e esse homem diz que vem, não vem, e dois, e três pessoas importantes, 3 amigos que ele considerava. Porém, esses 3 amigos não vieram. E como é que era o convite? Veja se não tem tudo a ver com o Evangelho. O convite era assim, o dono da festa, ele chegava para você e dizia assim, olha, hoje, ou melhor, amanhã, tal horas e tal horas, amanhã à noite, porque é ceia, lembra que ceia é de noite, né? Vai ter uma ceia lá na minha casa. Confirmado? Confirmado, pastor Américo? Confirmado. Confirmado, Raquel? Confirmado. Confirmado, pastor Adriano? Confirmado. Confirmado, pastor Alexandre? Ok, beleza. Eles confirmaram comigo. Então o dono já se preparava antecipadamente com a confirmação. E chegava bem próximo da ceia, ele mandava o mensageiro e dizia, pode vir, a ceia começou. Então, essas pessoas são aquelas pessoas que já confirmaram, que já fizeram uma aliança com Deus, mas na hora de fazer, não fazem. Fazem de boca. E é por isso que o dono da ceia ficou chateado, porque essas pessoas eram para estar lá. Deus queria que eles estivessem lá. E o primeiro chega e diz, olha, eu comprei uma propriedade, um campo, eu não posso ir. Tenha por me descusado, tenha por me desculpado. O campo significa os nossos bens materiais. Ah, eu comprei uma casa na praia, não posso ir no culto. Ah, eu comprei um sítio, agora não é mais para ir no culto. Olha, eu comprei um carro novo, agora eu tenho que passear. Não tem tudo a ver conosco. Não é que você não possa fazer isso. Pode, claro. O problema é as desculpas que você vai dar. O outro diz, ah, eu comprei uma junta de bois. Eu tenho que testá-las. Juntas de boi, na época, era para arar a terra. Para produzir, significa o trabalho. E veja bem, a ceia era de noite, ninguém trabalhava de noite. E o dono da casa não era ingênuo. E ele então, ele mentiu para Deus dizendo que não poderia, porque ia testar a junta de boi. Então muitas vezes nós, com o nosso trabalho, às vezes não queremos, colocamos o nosso trabalho, e trabalhamos, aí estamos cansados e não conseguimos ir na casa de Deus, não conseguimos receber o alimento de Deus, a ceia de Deus. O outro disse, eu casei-me, eu preciso... Mas espera aí, gente. Como eu falei antes, o dono da festa convidava antes. E ele não sabia que ia casar? Será que ele não sabia que ele resolveu casar em cima da hora? Então, essas são pessoas que deram desculpas que não convenceram o dono da festa. Não é que ele... Você pode pensar, poxa, o cara foi casar e o dono ficou bravo. Não, porque ele convidava antes. Quer dizer que então ele não sabia. Deus está dizendo que nós somos assim muitas vezes. Nós damos desculpas para nós, mas não para Deus, que convencem a nós mesmos. Então ele chama os pobres, os mancos, os aleijados e os cegos. Somos nós. Nós éramos cegos, porque nós não chegávamos à verdade. Deus nos chamou, aleluia. Nós éramos mancos, nós não sabíamos andar direito com Deus, mas Deus nos fez andar nos seus caminhos. Nós éramos aleijados, não conseguíamos nos levantar do nosso lugar, mas alguém usou um pregador do Evangelho, alguém que nos evangelizou, e hoje estamos aqui andando com Deus, aleluia. E nós éramos pobres, porque nós não tínhamos nada, a não ser às vezes as nossas posses. Hoje nós temos o reino de Deus na nossa vida, aleluia. E Deus chamou a mim, chamou a você, justamente por isso, porque Ele sabe que Ele pode contar conosco, aleluia. E quando nós estamos na sua presença, esse é o Evangelho do amor, é a ceia do Evangelho, onde Ele chama os improváveis, como um dia o pastor Adriano pregou aqui, aleluia. Eu e você éramos esses improváveis, mas Deus não olhou para isso, Ele olhou para mim e disse, não, eu vou trabalhar com esse, aleluia. Então a primeira ceia não é para mim nem para você, que é a ceia do pecador. A segunda ceia é o convite de Deus. E ainda há lugar na mesa, aleluia. Tanto é que Ele chamou os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, e disse, ainda há lugar na mesa. Eu quero dizer que ainda há lugar para você que está aqui no reino de Deus, para você que está nos assistindo, ainda há lugar na mesa, aleluia. Glória a Deus. A terceira ceia
Vai gravando as ceias aí. A primeira do pecador. A segunda do evangelho ou do amor. A terceira ceia é a ceia da comunhão ou da família. Aleluia. Então, você participa da primeira ceia, que aceita o chamado de Deus, vem para a casa de Deus, vem para o evangelho. Deus te chama para uma comunhão, para uma nova família. Você agora está aqui, que participa dessa ceia, você vai participar de uma comunhão, você vai ter uma nova família, você tem uma nova pátria, uma nova identidade, aleluia. Então diz assim em João 12:2, fizeram-lhe, pois, uma ceia, e Marta servia, glória a Deus. Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Jesus, sempre que passava por Betânia, ele parava numa casa de família. E eu gosto muito de imaginar. Parece que quando eu leio a Bíblia, eu não sei se você faz isso, mas eu faço. Parece que me passa um filme e eu começo a imaginar cada personagem. Eu nem sei se eles são assim, se não são, mas eu imagino. Eu imagino Jesus lá com a sua caravana, com os seus discípulos, e dizer assim, olha, nós temos que ir a tal lugar. Mas espera aí um pouquinho, vamos dar uma paradinha lá na casa da irmã Marta, da irmã Maria e do meu irmão Lázaro. Porque preciso parar lá. Sabe, deixa eu falar algo para você. Tem casa que Jesus tem prazer em estar, aleluia. E eu espero que a minha e a sua casa seja essa casa, aleluia. Onde Jesus diz, não, eu não posso deixar de parar lá na casa do pastor Adriano, da pastora Alexandra, do pastor Pedro. Eu preciso parar lá, porque lá eu me sinto bem, aleluia. Oramanda cabachaias. E Deus sempre vai precisar de uma Marta. Sabe quem era Marta? Marta era aquela mulher decidida. Sabe aquela cozinheira de mão cheia, que a gente chegava lá e dizia, não, essa cozinha bem. Meu Deus, quando eu chego lá, eu acho que a barriga até vai crescer. Mas não dá para parar de comer a comida dessa mulher. Assim era Marta, uma mulher que sabia, decidida, fazia, que servia, que tinha atitude, que tinha liderança. Já o Lázaro era aquele que estava na mesa, era amigão de Jesus. Provavelmente ele ficava próximo, escutando. E a Maria, muita gente diz a Maria era aquela que ficava lá nos pés de Jesus, lá ouvindo. E na época, não é como hoje, na época era uma sociedade extremamente patriarcal, onde os homens sentavam, as mulheres nem ficavam perto. Mas Maria ousava. Maria ficava lá, no meio dos homens. Ela não estava nem aí. O que os outros iam dizer, eu ia pensar. Eu quero dizer que Jesus olhou para Maria e disse, ela escolheu a melhor parte. Sabe o que eu quero dizer para você e para mim nessa manhã? Ei, quando você chegar perto de Jesus, aqui na casa de Deus, não esqueça o que os outros vão dizer, esqueça o que os outros vão dizer, vão pensar. Apenas ouça Jesus e se lance a seus pés, aleluia, e dizendo, eu quero a palavra, eu quero comer essa palavra, eu quero ouvir Jesus falar, aleluia. E é isso, Maria fazia muito bem. Então eu quero dizer que essa ceia é uma ceia de comunhão ou de família. Você precisa estar na casa de Deus se sentindo parte da família. Né? Então, agora nós vamos para o texto que eu abriu a Bíblia, que é a ceia do Cordeiro. Lembrando que para você ir para a ceia do Cordeiro, você precisa participar da ceia do amor ou do evangelho, receber o chamado, aceitar o convite do dono da ceia, estar como Marta, Maria e Lázaro, numa ceia de comunhão, numa ceia de família, se sentir parte da família. Eu vou pular uma para depois deixar a Santa Ceia justamente por último, tá? Para você chegar no Cordeiro, na ceia do Cordeiro. O que é essa tal da ceia do Cordeiro? Ali em Apocalipse 19:9 que eu li, diz assim, e disse-me, escreve bem-aventurado aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19:9. Para compreendermos melhor isso, nós precisamos entender que essa ceia do Cordeiro, ele fez uma analogia com o casamento judaico. O casamento judaico era mais ou menos assim, para você entender, é diferente dos casamentos de hoje. Primeiro, havia um contrato de casamento no noivado. Quando a pessoa noivava, havia um contrato. Chegava lá o noivo, na casa da noiva, com seus pais, com os pais da noiva, e com algumas testemunhas, e assinava um contrato pré-nupcial. Ou seja, eles já se comprometiam. Então, nesse contrato, havia um período de intervalo entre o noivado e o casamento.
Então, quando eles assinavam esse contrato, era acertado um dote que o noivo pagaria pela noiva, aos pais da noiva. Um dote era um pagamento de alguma coisa. Então ele fazia um contrato e acertava esse dote. Jesus fez um contrato com a sua igreja, aleluia. Ele já pagou o dote, aleluia. Ele chegou, ele morreu, já pagou o preço por mim e por você. Nós somos a noiva de Cristo, aleluia. E é por isso que nós estamos destinados a entrar na ceia do Cordeiro. No final desse intervalo do noivado, então acontecia uma procissão. A noiva se preparava, nós estamos nos preparando, aleluia, para a volta do noivo. E nessa procissão, o noivo chegava com alguns dos seus amigos cantando para receber a sua amada. Um dia, Jesus vai voltar rodeado dos anjos, cantando para buscar a sua igreja, que somos eu e você, aleluia. E é por isso que ele fala na parábola das 10 virgens, que tinha azeite. Né? Ele busca aquela que ainda está esperando o noivo. Espero que nós sejamos essas virgens que ainda têm azeite, que ainda estamos esperando a volta de Cristo, aleluia. Então, o noivo recebia a noiva e a conduzia ainda em procissão à sua própria casa ou à casa de seus pais. Muitas vezes, a procissão ocorria entre a casa do noivo, a casa da noiva e a casa que eles iam morar. E assim é Cristo. Cristo já preparou uma casa onde nós vamos morar, aleluia, porque nós temos uma casa lá no céu, aleluia. Então, as bodas de um casamento judaico representam muito bem a relação entre Cristo e sua igreja. O contrato já está firmado, Cristo, o noivo, já pagou o dote, como eu falei, e derramando seu próprio sangue. Então, nós estamos no período onde a noiva está se preparando. Eu vou repetir. Nós estamos no período onde a noiva está se preparando, aleluia. E uma noiva, quando ela se prepara, ela vai no melhor salão que ela pode. Ela se maquia, ela se perfuma, porque ela está esperando o noivo, aleluia. Eu espero que nós, como igreja, estamos fazendo isso nesse tempo. Nós estamos nos preparando, porque Ele vai voltar. Ele chega e vem buscar a sua igreja para bodas do Cordeiro, aleluia. Antes do ano 2000, se pregava muito sobre a volta de Cristo. Para quem é mais antigo, deve lembrar isso. Os pregadores criam que Jesus voltaria no ano 2000. Hoje, nós pregadores, e eu me incluo nisso, a gente tem pregado pouco sobre a volta de Jesus. Mas Ele vai voltar. Eu imagino que Ele já deve estar preparando. Se Ele fosse o noivo, Ele é o noivo. Vamos fazer como é que se diz? Uma comparação, né? Uma analogia. Imagine o noivo se preparando, colocando a sua gravata, com as devidas comparações. Claro que as vestes são outras no céu, mas ele já está se penteando. Ele diz, como está a minha noiva? Claro que ele sabe como está. Os testemunhas, que são os anjos, já estão prontos. Qual é a música que nós vamos cantar no nosso casamento? Aleluia. Está afinando os seus acordes e logo, logo ele vai vir para buscar eu e você, que somos a noiva de Cristo. Então, a primeira ceia que a gente tem que participar é a ceia do Evangelho, ou do amor, a ceia da comunhão, ou da família, para participar das ceias do Cordeiro. E o Apocalipse, né, para quem já estudou o Apocalipse, quem lê, às vezes é difícil entender, mas a gente, na teologia, aprende. O pastor Namur fez um trabalho bem bacana sobre Apocalipse. Inclusive, no último ano, eu dei aula sobre Apocalipse. E se você entender o Apocalipse, você vai ver como é lindo esse livro. Mas às vezes as pessoas não entendem, porque é muito cheio de simbologia. Mas ele é tremendo. Mas, em Apocalipse, nos capítulos 17, 18, 19, é a sexta sessão da sétima série do Apocalipse. E ele fala ali, então, sobre a questão da queda da grande Babilônia. E no capítulo 19 ele fala de 2 banquetes. Esse banquete que eu li, que é a ceia do Cordeiro, e o banquete da queda da prostituta ou da queda da Babilônia, que eu falei no começo, que é para quem participa da ceia do pecador.
Enquanto a Babilônia diz ai, a noiva diz aleluia. Enquanto a prostituta é julgada, a noiva é honrada, aleluia. Enquanto eu e você, que somos a noiva, vamos ao céu, a prostituta vai para o inferno. E esta festa, ela durará para sempre. Então o noivo irá separar as ovelhas dos bodes, o trigo do joio e o santo dos ímpios. Porque essa ceia, que eu vou falar pouco também, hoje eu não vou falar sobre essa, não vou dar ênfase, porque eu creio que nenhum de nós vai participar dessa ceia, amém? Quem participa da ceia do pecador, vai para a ceia da grande ira de Deus. Mas Deus se ira. Um dia Deus vai se irar contra todo pecado. E dizem ali Apocalipse, capítulo 19, 17, 18, 19, 17 e 18 ali, em casa você pode ler. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Depois ele continua, no 18, dizendo assim, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, dos que se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. Aqueles que desobedecem vão ser julgados. E antigamente, quando um prisioneiro era muito pecador, eles colocavam ele numa cruz ou no madeiro e deixavam as bestas feras comerem a sua carne. Para ele ser envergonhado, ele não era nem sepultado, nada. As bestas feras, os urubus, comiam a carne. Então ele não tinha honra nenhuma na sua morte. E Deus faz uma analogia, aonde os pecadores, eles não vão ser honrados de forma alguma. Ainda que eles fossem reis grandes nessa terra, as bestas feras, as aves do céu, significa, vai ter juízo. Eu espero que nem eu nem você venhamos a participar dessa ceia de julgamento, condenação. Agora, se você participar dos banquetes do diabo, da ceia do pecador, então você vai escolher participar dessa ceia. Se você participar da ceia do pecador, você vai participar da ceia da grande ira de Deus. Mas se você participar da ceia do amor ou do evangelho, da ceia da comunhão ou da família, e agora, propositalmente eu deixei a Santa Ceia por último, daqui a pouco nós vamos participar dela. Eu poderia fazer a ordem certa, ceia do Evangelho ou do amor, a ceia da comunhão e a Santa Ceia e depois as bodas do Cordeiro. Mas propositalmente eu pulei isso para falar agora da Santa Ceia, porque daqui a pouco nós vamos participar. A Santa Ceia do Senhor é um mandamento, não é opcional. Quem quer ir para o céu? Quem quer participar das bodas do Cordeiro? Amém? Vocês disseram que sim. Então tem que participar da Santa Ceia. Tem que ter decisão por Cristo. Porque aquele que não tem parte comigo, diz a Bíblia, não tem comunhão comigo, não tem aliança comigo. Então se você não se batizou ainda, não perca tempo, dia 3 de abril vai ter um batismo. Chega de ficar entre dois caminhos, ou Baal é Deus ou o Senhor é Deus, como dizia Elias. Então, quando você participa da Santa Ceia, é uma aliança, uma nova e melhor aliança, porque ele diz, este é o cálice do meu testamento. Então a Santa Ceia, ela, na Páscoa do hebraico, era onde houve libertação do povo do Egito. Hoje, a gente se liberta do pecado e vem para Cristo, somos livres. Quando Jesus com os seus discípulos, ele fez uma aliança nova e melhor para conosco. É também uma melhor e nova aliança, porque ele disse, este é o cálice do meu testamento. É uma proclamação, ele diz, anunciais. Ele está proclamando um novo e melhor concerto na minha e na sua vida. É um momento de adoração, porque a gente adora quando serve. Integração, nós nos tornamos parte da família. E intimidade com Deus, porque a gente se torna um com Ele. Intimidade com Deus. E é por isso que a gente torna um só corpo com Ele. É um momento de certeza e um futuro cheio de promessas.
É um momento que enxergamos como Cristo enxergou. E como Cristo enxergou? Ele olhou para trás, ele pediu para a gente olhar para trás, como fez com o povo de Israel quando saiu do Egito, e disse: hoje vocês vão comer ervas amargas, para lembrar do tempo que vocês eram escravos. Então ele pediu para a gente olhar para trás, não com saudade, mas para dizer: olha, a partir de agora, vocês não vão mais viver lá atrás. Vocês lembrem de onde eu tirei vocês. Então ele pede para que a gente olhe para trás, como você estava nu, cego e pecador, pobre, como diz em Apocalipse, e ele nos salvou. Ele pediu para a gente olhar para frente, saber do propósito aqui na terra. Ele pediu para a gente olhar o agora e saber por que estamos aqui participando, justamente para participar de uma ceia muito maior, muito melhor que a ceia do Cordeiro, que as bodas do Cordeiro. Ele pediu para a gente olhar para dentro de nós e nos avaliarmos como estamos com Deus, como amamos Deus. E ele pediu para olhar em nosso redor, para ver que dentre tantas pessoas, Deus escolheu você. Deus escolheu a mim. Quantas pessoas tem em Brusque? 140 mil, talvez, não sei, por aí. É isso, Nelita? Quantas pessoas estão servindo verdadeiramente a Deus? Não sei quantas. Mas olha como você é um privilegiado, como eu sou um privilegiado. Deus nos deu a oportunidade de entender o Evangelho. Então a Santa Ceia é isso. E quanta gente ainda precisa de Cristo. E é por isso que nós precisamos compungir os nossos corações e entender que ainda tem lugar na mesa. Ainda tem espaço. Essa igreja ainda não está cheia. E Jesus mandou os seus servos dizer: chama mais. Ele chamou os pobres, os mancos, os aleijados, os cegos. E eles pensaram: tá bom, não, dá para chamar mais. E eu quero dizer para mim e para você: dá para a gente chamar mais pessoas para o culto. Dá para a gente pregar mais. Dá para a gente evangelizar mais. Ainda tem lugar na mesa. Ainda tem lugar na mesa. Então a Santa Ceia, que nós vamos participar daqui a pouco, é um ensaio para as bodas do Cordeiro. Aleluia. Eu não sei como é que você está. Eu não sei como você chegou para essa Santa Ceia. Talvez você, durante esse último mês, participou da ceia do pecador, fez um monte de coisa errada, vacilou, bobeou, mas ainda tem tempo. Dá tempo de você mudar de lado. Dá tempo de você optar por Jesus, de participar dessa ceia, da ceia do Evangelho e do amor, da ceia da comunhão da família, da Santa Ceia, se você se batizou, e se você, mesmo que você não se batizou, como a gente sempre prega aqui, né, pastor Adriano? A ceia não é da Igreja Calvário nem minha. Nós orientamos que aquele que é batizado participa porque a gente sabe o que ele está fazendo. Mas se você diz: eu quero participar dessa ceia, é você e Deus. Quem sou eu para julgar? Né? Então, para que um dia você e eu venhamos a participar das bodas do Cordeiro. E daí não vai ser uma ceia. Eu estou achando muito bonita essa mesa. Parabéns pelo pessoal que fez aí. Mas lá vai ser muito mais bonita. Eu e você não temos noção do que vai ser lá. E talvez você diz assim: eu estou terminando, se o louvor já quiser subir, já pode vir, daqui a pouco nós vamos participar da ceia. Então, você diz assim: mas eu errei muito. Na Bíblia, e eu termino a minha pregação, existia uma mulher chamada Ruth. Você já ouviu falar de Ruth? Ruth era uma moabita. E para quem estuda o Pentateuco, ou o Velho Testamento, ali os 5 primeiros livros do Velho Testamento, a Bíblia diz nesses livros, que agora eu não me recordo bem, mas que nem o moabita, nem a sua, sei lá quantas gerações, iriam entrar no povo de Deus. Porque os moabitas eram um povo que queimava crianças vivas. Olha o pecado que eles faziam. Eles ofereciam os seus filhos, queimavam crianças vivas. E essa Ruth, ela tinha uma ligação de alma com esse povo antes. Mas um dia, ela resolveu desligar sua alma do povo. Ela olhou para Noemi, a sua sogra, e disse: o meu povo é o teu povo. O lugar onde tu estiveres, eu estarei. Onde tu pousares, eu pousarei.
E o que eu quero dizer para você nessa manhã é que se você, mesmo que você tenha pecado, que tenha errado, você desligar sua alma do pecado, você pode vir participar dessa ceia. Eu quero que você se coloque de pé, quero orar por você. Glória a Deus. A Santa Ceia, a pastora Jaque, quando nos ensinou na teologia, ela falou a importância da Santa Ceia. E se eu fosse falar aqui, eu poderia falar muito mais coisas, mas o tempo não nos permite. Mas eu só vou dizer um negócio para você. Nunca perca uma Santa Ceia. Não perca. Porque é o teu pacto, renovado a cada mês, com Deus, para participar da boda do Cordeiro. Eu sempre digo para os obreiros aqui, é o culto mais importante do mês, é a Santa Ceia. Não que você tenha que só vir na Santa Ceia, claro, né? Mas não falte na Santa Ceia. Eu quero que você que talvez durante esse mês errou, pisou na bola, talvez você não foi aquele cristão que gostaria de ter sido, coloca a mão no teu coração. Eu não vou chamar ninguém aqui para frente, mas agora eu quero orar, e você e Deus, você sabe como você está espiritualmente, você sabe como você esteve nesse mês, talvez você falhou, errou, mas Deus está te chamando de volta, porque a ceia do amor, Ele não olha para o que você fez ou deixou de fazer, Ele está te chamando para o Evangelho, todos os pecadores. Deus não chama os santos, Deus chama os pecadores, como eu e como você. Depois que Ele chama o pecador, Ele quer ter um momento de comunhão, Ele quer que você se sinta parte da família de Deus. Depois que você se arrepende, aceita, ouve, participa da família de Deus, Ele quer que você participe da sua ceia aqui na terra, faça parte do seu corpo, se torne um com Ele, porque um dia Ele vai estar no céu contigo, nas bodas do Cordeiro, e Ele quer que eu e você sejamos como uma noiva, que se prepara, que se adorna, porque Ele vem te buscar. Pai, eu não sei como estão os meus irmãos, eu não sei como foi esse mês, eu não sei por que Tu me deste essa palavra, mas eu sei que se Tu me deste, é uma manhã de conserto. Pai, perdoa a mim, perdoa cada um dos meus irmãos que está aqui, ou que está nos vendo pela internet. Eu não sei de nenhum deles o que aconteceu ou deixou de acontecer. Talvez nesse tempo aí eles estão até desanimados com o Evangelho, não conseguem se firmar verdadeiramente nas palavras. Mas Pai, desliga a alma deles do pecado, desliga a alma deles do pecado e liga no céu, porque Jesus disse, tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Então eu ligo em nome de Jesus a cada um que está aqui, a alma deles ao céu, Pai, em nome de Jesus, e a minha também, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro, Senhor, que essa ceia não é para participar com tristeza, mas com alegria, porque Jesus nos perdoou. Aleluia. Fale com Deus enquanto o louvor toca uma canção, e em seguida os obreiros já podem vir aqui, se preparar. Adore a Deus, fale com Deus. Se você tem pecado, peça perdão para Deus, mas não deixe de participar da Santa Ceia. Vamos adorar a Deus.